pessoal, hoje estamos com um programa um pouco diferente, mas sempre especial. E em comemoração à celebração dos 25 anos do Ministério Videira, não poderíamos deixar de fazer um programa especial e mencionar aquilo que Deus tem feito em outras localidades. Esta edição do Batom e Bate-Papo traz alguns testemunhos de pastores e pastoras que fizeram parte dos 25 anos da Videira. Nesta edição, eles compartilham como foi participar dos 25 anos, contando experiências marcantes e compartilhando as suas expectativas para os próximos anos. Confira e seja muito abençoado. Olá, eu sou o pastor Antônio Fernandes, supervisor da Videira Inglaterra, onde eu lidero uma igreja local e acompanho outras 7 igrejas. Estamos na Videira há 24 anos e tenho a honra de ser casado com essa mulher maravilhosa, a pastora Gabriela. Olá, queridos irmãos, sou a pastora Gabriela. Estamos ali na Inglaterra, já passamos aqui por Goiânia, Curitiba, fomos os primeiros a chegarem no sul, depois Ribeirão Preto. E agora estamos na Inglaterra, na Videira Swindon, próximo de Londres. É isso aí, já são 24 anos de Videira. Meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Videira da cidade de São Paulo e também o supervisor do Estado, responsável por toda a obra da Videira ali no Estado de São Paulo. E eu sou a Zanilda, esposa do pastor Wilson, que junto auxilio ele nessa liderança abençoada que nós temos. Amém. Olha, participar desses 25 anos, na verdade, se confunde com a minha própria história. Eu confesso que eu não sei outra história da minha vida a não ser fazer parte da Videira. Estamos desde o início nesse ministério e realmente tem sido tão poderoso, tão extraordinário fazer parte dessa família de igrejas onde o ambiente é tão profético, um ambiente de tanto amor, de tanto companheirismo, né? Realmente para mim é uma honra fazer parte da Videira. Foram muitas experiências poderosas nesses 25 anos e, em nome de Jesus, quem sabe outros 25. Para mim é uma grande honra. Eu quando venho ao Brasil, é chegar em casa. A Videira é a minha casa, né? O nosso ministério. Fomos ordenados aqui. Meu esposo foi ordenado em 2002, nos primeiros pastores dos Radicais Livres. E, de fato, foi um dia de tanta unção, senti muita unção, mais do que na minha ordenação, 2 anos depois. Realmente foi assim, todo o nosso ministério, né? A nossa vida, a gente nunca separou casa de igreja, nós somos a igreja e a Videira é a nossa casa. E eu me sinto assim, esses dias eu tenho ficado muito emocionada de ver o que Deus fez, né? De olhar as fotos, de ver que a gente participou desde o início. Então, de fato, é um privilégio tão grande e foram tantos momentos marcantes que a gente pode ficar aqui o dia todo contando. Olha, quando você participa de algo que você está desde o início e você vê o crescimento, isso é poderoso. É a mesma coisa de filho, você vê ali a mulher grávida, o neném nascendo e depois você acompanha. E aí, quando você vê ele casado e depois seus netos, isso é poderoso. A Videira, para nós, é mais ou menos assim, nós estamos desde o início. Ver essa obra poderosa e a gente vê como ela começou, é uma alegria sem explicação, né? Somente quem realmente participou de tudo pode perceber a grandeza do Senhor, a graça de Deus derramada a nós nesse tempo. É muito poderoso, é algo assim indescritível. Para mim é uma gratidão muito grande de fazer parte da liderança do pastor Luiz, da pastora Márcia e estar aqui desde o início, né, de ver, como meu marido disse, as grandes obras que Deus fez e Deus continua fazendo. Estamos firmes nessa obra prevalecente. Então, nesses 25 anos, nós tivemos muitos momentos especiais. Eu me lembro, por exemplo, de uma palavra do pastor Aloysio, ainda quando a igreja estava ali num prédio no Jardim América, onde o meu chamado ministerial foi confirmado. Eu me lembro de responder a um apelo em prantos e ali decidi realmente entregar os meus planos, os meus sonhos para abrir mão para ser pastor. Foi um momento muito especial para mim.
Me lembro também algo inesquecível, talvez o dia que eu senti mais presença e unção de Deus, o dia mais extraordinário, talvez aí do meu ministério, foi ter a honra de ter sido um dos pastores que participou e batizou pessoas no famoso batismo das 3.000 almas. Foi algo realmente inesquecível. Eu me lembro de chorar sem conseguir me conter ali por minutos, né, durante o louvor, tamanha era a presença de Deus. E aquela cena, né, daquelas 3.000 pessoas vestidas de branco, né, realmente é algo ali surreal, foi algo surreal, algo que eu guardo comigo, né, durante toda a minha vida. Foi muito especial, acho que poucas pessoas, né, muito poucas pessoas tiveram o privilégio de fazer parte de algo tão extraordinário como o batismo de 3.000 pessoas num único dia. E tudo que envolveu aquela campanha, né? Foram 80 dias bem intensos. A gente se preparou aquele ano, né? Mas foram 40 dias de jejum, depois 40 dias de evangelismo, com todos aqueles encontros simultâneos, os ônibus chegando. E nesses 80 dias, né, a gente, como esposa de pastor naquela época, a gente não esquece também dos bastidores, né? Porque os pastores usavam uma camisa com a logo da campanha, né? Vermelha à noite e branca de dia, por 80 dias. Então, a gente, naquela época, a gente lembra, né, que a gente dormia, anoitecia lavando, e não dava tempo, e amanhecia passando as camisas. E a gente também a gente ficou de coque os 80 dias. Então, foi uma campanha tão intensa. E eu lembro que os pastores, toda a equipe pastoral orava 3 vezes, né, de manhã, na hora do almoço e à tarde. Então, foi muito intenso de oração, tinha tanta unção. E no dia, realmente, como o pastor Antônio falou aqui, é difícil, né, mensurar com palavras o que foi aquilo. Era muita presença de Deus, foi um marco assim, para nós. A própria mudança do prédio, né, quando saímos do Jardim América para cá, e a compra desse prédio aqui foi uma coisa também, assim, um milagre muito grande, extraordinário, foi um grande passo de fé. Com relação também ao Ministério com Crianças, né, os Radicais Kids, eu me lembro que a gente começou, eu envolvi em 2002, chegamos em 2000, né? E em 2003 ali eu estava ainda como discipuladora, mas foi uma explosão as células em 2003. E eu me lembro que eu tinha 4 células em fevereiro, em junho eu tinha 40. E aí no final do ano já tinha 100 células, chegando a 1.000 crianças, só a minha rede, né? E foi uma explosão, assim, de salvação de crianças. A gente percebeu o poder da célula, o alcance que tinha, né? E depois foram os projetos, os encontros, fizemos tantos encontros, a famosa tenda. Nossa, eu não sei nem mensurar quantas experiências assim poderosas de manifestação da presença de Deus, de salvação, de cura, que a gente experimentou na tenda, né? Cheio de brita, aquele calor. E havia tanta presença de Deus, né? A gente decorando aquilo, era enorme para decorar. E foram tantas experiências, tantas pastoras, né, sendo levantadas, discipuladores, líderes, uma multiplicação de liderança. Né? E aí o Senhor nos conduzindo, e de fato, essa visão clara de discipular mulheres e pastorear crianças, foi uma explosão. Né? E eu me sinto assim, tão honrada e privilegiada de ser parte disso desde o início, né? De ter visto o que Deus fez, porque é inegável que o favor de Deus está sobre nós, a graça de Deus, e ver como os Radicais Kids cresceram. Eu me lembro da primeira conferência de líderes, em 2002 ou 2003, que a gente ocupou só 2 fileiras ali do prédio, e tinha uns panos que desciam assim, umas bolas de EVA coloridas, nunca esqueço da decoração. E eram 2 fileiras, a pastora Márcia, não, vou começar a fazer uma reunião de líderes. Era mais Goiânia, né? E hoje a gente vê a conferência, né? Hoje é a conferência de mulheres, que envolve todas as nossas líderes de crianças, essa explosão, né? A gente abre as inscrições, 2 dias acaba. Perceber que a gente estava ali no início, né? Nos humildes começos, mas havia tanta presença, tanta graça, tanto favor de Deus. Então, é imensurável, né? A minha experiência aqui em Goiânia, de poder estar desde o início, de poder ver os Radicais Kids crescendo e de poder ter tido o privilégio, né? De andar com a pastora Márcia ali desde o início, ser treinada por ela, de ter o mesmo DNA e depois poder multiplicar nas localidades que a gente foi enviado. É uma honra, um privilégio enorme.
Também, né, quero mencionar aqui a questão dos radicais livres, né? Tive o privilégio de ser ali, fazer parte do primeiro grupo de pastores dos radicais livres, com o querido pastor Naor, né? E fazer parte daquele mover de Deus, né? Fazer parte do primeiro seminário da corte, né? Corte versus namoro. E eu me lembro ali de palavras proféticas sendo liberadas sobre aquele grupo de jovens, de que Deus nos espalharia pelas nações, de que o pastor Naor recebeu realmente um chamado de levantar uma nova geração de pastores. E agora, hoje, olhando 25 anos depois, quantos pastores foram levantados e o nosso próprio testemunho, né? Ali nessa turma de primeiros pastores, tinha então tinha o pastor Azemar, que hoje o pastor Azemar está na África, é supervisor lá na África, eu sou supervisor na Inglaterra. Então, verdadeiramente, Deus cumpriu aquela palavra profética e nos esparramou pelas nações para a honra e glória do seu nome. E nesses 25 anos, a gente ia ficar aqui muito tempo para falar todos os bons momentos e experiências poderosas. Mas tem algo assim que me surpreende muito dentro da videira, desde o início e até hoje, que é o ambiente. Sabe, nós somos pastores, às vezes a gente visita muitas obras de Deus e eu fico sempre alegre de ver qualquer obra de Deus em nome do Senhor Jesus, porque é reino de Deus. Mas quando nós estamos aqui na videira, e isso desde o início, o ambiente é algo diferente. Um ambiente de conquista, um ambiente de poder de Deus, de mover de Deus, de para frente, de desfrute. Isso é muito poderoso. Eu creio que desde o início Deus nos deu essa graça de ter esse ambiente e nós entendemos que esse ambiente é poderoso e importante e nós valorizamos. E 25 anos depois estamos aí, cheio dessa presença do Senhor. Essa presença de Deus não é só algo que a gente sente, é o que faz diferença nas nossas vidas. Na minha mesmo, eu tive tantos momentos poderosos. Me lembro o primeiro encontro de líderes que nós fizemos e eu me converti e minha vida foi assim, uma vida muito torta, um trem muito esquisito. E aí eu já estava assim, achava que ser salvo já era bom demais. Eu era uma pessoa assim meio... Se você acha que eu sou meio sisudo, você precisava conhecer eu antes, carrancudo. Então, isso era algo muito difícil, muito ruim. Porque ficava passando uma imagem assim de uma pessoa triste. E eu ficava pensando, não preciso mudar minha cara. Porque eu já estou salvo e pelo que eu vivi, então isso já está bom demais. Aí um dia, numa reunião de oração, lá no primeiro prédio ainda que nós tínhamos alugado, nós tínhamos oração todos os dias de manhã, e um dia um era responsável, outro, e um dia que o Marcos Mota era responsável. E ele atrasou e eu estava lá. E aí, ele, como não chegava, o povo estava lá, eu acabei começando a reunião, tá? E a gente estava lá no meio da reunião e ele chegou. Ele chegou e ficou lá atrás. Ele não veio participar da reunião. Para conduzir, eu fiquei lá, aí enquanto o povo estava orando, eu fui lá atrás e falei, Marcos, vamos, você... eu fiz assim, ele falou não, né? Eu falei, uai, mas... Aí eu fui lá, eu falei, você não vai? E ele falou assim pra mim, não posso ir pra lá não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, eu atrasei. Ele apontou o dedo pra baixo. Não, primeiro ele falou assim, eu atrasei, eu cheguei atrasado, eu acordei atrasado e aí eu não queria acordar a Valéria, não acendi a luz, aí arrumei de qualquer forma. Aí eu toquei, eu falei, mas e aí, você já tá aqui, vamos lá? Ele falou, não, eu não posso ir lá não. Eu falei, por quê? Aí ele apontou pra baixo assim, mostrando os sapatos dele, tava com um sapato marrom e outro preto. E aí, eu calcei lá, não vi, olha aí, né? A hora que eu vi, eu comecei a rir. Aí eu ri lá de ver o contexto dele, a situação. Eu falei, não, ninguém vai se importar com isso não, vamos pra lá. Aí ele falou pra mim assim, Wilson, eu nunca te vi rindo. Se você tá rindo, a hora que eu chegar lá, o povo vai cair na gargalhada. Então eu vou ficar aqui, continua. Aí eu continuei rindo, mas aquilo entrou na minha vida. Eu fiquei pensando, eu sou crente. Esse homem aqui anda comigo, nós estamos aqui há tanto tempo, ele nunca me viu rindo. Aí eu falei, Deus, eu quero que isso mude na minha vida. Eu não quero ser assim. Aqui dentro eu tenho alegria, mas eu queria passar algo diferente, né? E aí era na semana desse encontro de líderes. E eu orei a Deus, nós estávamos jejuando, eu orei e falei, Deus, eu pus como alvo, falei, Deus, eu quero ser um cara alegre.
Oh, Deus, que pedido. E aí nós fomos para o encontro. E aí na sexta-feira, tá lá uma benção, aquele mover. Aí no sábado de manhã, nós estamos lá no louvor, louvando a Deus. Aí paramos o louvor. E aí o pastor Aloysio ia ministrar. Ele veio para frente, foi no púlpito, abriu a Bíblia. Aí nós todos sentados, e eu estava na primeira fila. E aí me deu uma vontade de rir naquela hora. E eu fiquei pensando. E o pastor Aloysio abrindo a Bíblia lá, procurando o texto que ele ia ler, que ele ia compartilhar. E eu pensei assim, esse negócio só pode ser do inferno, porque eu ri aqui agora, que não tem todo mundo sentado, todo mundo quer, todo mundo esperando para ouvir a palavra, mas me deu uma vontade tão grande de rir. E aí Deus falou comigo, falou, você não pediu para mudar a sua vida? Eu falei, sim. Aí eu falei, mas tem que ser agora, Senhor. Ele falou, essa é a sua oportunidade. Aí eu fiquei pensando, bom, eu orei, eu jejuei, eu pedi isso, e Deus quer fazer agora, o que eu faço? Aí Deus falou, é a sua oportunidade. É agora. É agora. E aí eu comecei a rir e dar umas gargalhadas lá. Você imagina... Ele abaixava assim. E aí o pastor Aloysio ficou olhando aquilo, todo mundo ficou assim, né, estranho, porque primeiro ninguém nunca tinha me visto rir. Segundo, na hora que vai começar a palavra, o pastor está ali, ele vai achar que é um desrespeito com ele, como que é isso, tá? Eu comecei a rir, dar gargalhada e tudo, e rir. O pastor Aloysio, o homem de Deus, sempre foi sensível. Aí ele pegou, fechou a Bíblia e falou, Deus está nesse lugar. Daí foi mover, Deus está movendo. Foi mover ali, e aí isso mudou na minha vida, hoje eu consigo rir. Então assim, isso foi um momento especial por conta desse ambiente. Um ambiente encharcado da presença de Deus. Isso muda, isso transforma, isso é poderoso na vida de todo mundo que está no ambiente. É impossível você fazer parte de alguma reunião da videira e não ser tocado por Deus, porque o poder de Deus, o ambiente, a glória de Deus está nesse lugar. Então, essa é uma das coisas que mais me marca na videira, esse ambiente. Porque essa é só uma das experiências. Já tive muitas outras parecidas com essa. Bom, esse é o meu e o seu. Algo que me marcou e eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que o meu marido me desafiou a ministrar uma palavra, e era a palavra da cruz, naquele momento lá que a gente pregava o papel na cruz para depois pôr fogo. Eu resisti umas 3 vezes, porque eu achava que eu não conseguia, que eu não estava pronta. Aí teve uma vez que eu falei, tá bom, eu vou. Né? E foi uma bênção, vi que Deus me usou, né? Fiquei tranquila. Mas algo que me marcou muito, depois disso eu fui avançando, né, na forma de ministrar. Deixa eu falar algo, para você entender isso que ela está falando é o seguinte, a minha esposa, quando eu a conheci e a gente casou e tudo, ela só falava mais ou menos 3 palavras, sim, não e não sei, era só isso, ela não conversava, ela não expunha as coisas, ela é muito doce, então assim, é muito tranquila, muito descansada, e tudo, então ela não tinha essa prática de ministrar, ou de falar, ou de querer falar. Ela não queria falar. Aí você vai entender mais essas coisas. E aí ele falou, é fácil, é pouca gente, né? E eu fui tremendo, né? Para o gramado que a gente foi. Quando eu vi aquelas pessoas em volta ali, coração batendo acelerado, a barriga gelada. Mas foi tão precioso, mas... Isso foi me marcando, porque depois ele foi me dando algumas palavras para ministrar e eu vi que Deus me usava, né? Na minha forma caladinha, de ser muito tímida. Mas algo que me surpreendeu muito foi de saber que Deus me usava. Porque eu pensava assim, nossa, mas Deus vai usar outras pessoas maiores, né? Mais experiente. Mais experiente. Exatamente. E aí eu lembro que na hora do mover do Espírito Santo, nós, como líderes ali da nossa rede, estávamos orando pelas pessoas e eu lembro que tinha um casal abraçado e eu coloquei a mão assim nos dois e eles foram jogados para trás e cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E eu fiquei assim, uau, que é isso, né? E até hoje eu lembro, e assim, acho que uns 4, 5 anos atrás, esse irmão me procurou aqui na igreja, falando, pastora, a senhora lembra disso? Eu, ai meu Deus, quem que é, né? Mas era esse irmão desse casal que foi cheio do Espírito Santo. Então, é muito bom saber que Deus usa a gente, Deus usou a gente lá, Deus usa a gente agora, né? E saber que tantas vidas são marcadas
por conta de uma escolha, por causa de uma resposta, por causa de um sim que a gente dá. E a gente vê Deus movendo e é algo que tem marcado realmente a minha vida. De saber que a despeito da gente, Deus nos usa com graça, com vida e com favor, marcando a vida das pessoas. É uma coisa poderosa. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, achar que eu, ou que você, que ela, pode representá-lo. Não é isso? É assustador, né? Então, assim, isso não é poderoso? É demais. Deus nos usa em benefício do reino e das pessoas. Isso é poderoso. É verdade. Olha, realmente eu creio que hoje nós somos bem-aventurados de ter essa fundação maravilhosa que nós temos, né? Milhares de pastores, milhares de igrejas. E eu creio que por causa do DNA e da visão que Deus nos deu, de passar o bastão para a próxima geração, e principalmente quando a gente vê o encargo e a unção específica que temos para trabalhar com as crianças, né? E vemos, né, aqueles que eram crianças e hoje são pastores, eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça para realmente estabelecer um mover geracional. Eu creio que esse mover não vai parar na primeira geração. Eu creio que ele vai passar para outras gerações. Então, o céu é o limite. Vamos continuar plantando igrejas, batizando pessoas, honrando o nome do Senhor, até que Ele volte, em nome de Jesus. Com relação a esses próximos 25 anos, primeiramente eu oro para que Deus dê muito vigor, força, juventude para os nossos pastores, a Luiz e Márcia, para eles terem o mesmo vigor renovado, né? Mas como o pastor Antônio falou mesmo, eu creio que nós estamos deixando um legado. E esse mover, esse DNA que Deus nos deu, vai ser de fato geracional e vai permanecer os nossos frutos. E eu tenho percebido de maneira profética, né, esse período em que Deus vai nos transicionar para um novo nível como Igreja Videira, que a mensagem que Deus está nos dando, tem nos dado, a visão que Deus tem nos dado, vai se espalhar pelos 5 continentes dessa terra. Não tenho dúvida que o Senhor vai alargar as nossas fronteiras nesses próximos 25 anos para alcançar muitas nações para a honra e glória do nome dEle. Só para dar um exemplo para vocês, além dessas 7 igrejas que nós acompanhamos na Inglaterra, Deus tem aberto portas em países como a Islândia, como a Ucrânia, né, como Holanda, então outros países ali que a gente acompanha. Recentemente, esse mês, agora, traduzimos o livro do pastor Aloísio, Paradigma da Graça, para o inglês. Estamos lançando o livro em inglês do pastor Aloísio. Então, ou seja, realmente eu creio que nesses próximos anos o Senhor vai nos dar graça para entrar em novas nações e ver esse mover da graça sendo multiplicado entre todos os povos. É uma coisa tão tremenda, né, amor? Porque a gente tinha essa impressão das nações e eu recebi muitas palavras proféticas e hoje a gente vê a própria realidade da nossa igreja local. A gente tem o quê? Umas 27 nações diferentes numa igreja local, né? E às vezes eu estou ali no Domingo Kids, que a gente chama Sunday Kids, e olho aquelas crianças, né? Às vezes o pai é inglês, mas a mãe é da Hungria. E eu fico pensando, eu estou treinando, Polônia, né? País que eu nunca imaginei. Um exército de líderes que podem ir para essas nações, né, porque falam a língua às vezes materna ou paterna. Então, é uma coisa tão profética, eu creio realmente que esses próximos 25 anos nós vamos alcançar muitas nações, todos os continentes, em nome de Jesus. Olha, e como nós estamos comemorando 25 anos de muito ambiente e poder de Deus, eu falo para você o seguinte, isso também é consequência evidente da graça de Deus, mas de uma expectativa nos nossos corações de sempre ter o Senhor, ter a presença e sempre saber que Deus tem mais. E o que vai ser agora para frente? Nós estamos cheios de expectativas mais ainda, porque em 25 anos isso gerou, fortaleceu, solidificou essas expectativas nos nossos corações. Então, quando nós olhamos para frente, nós não pensamos assim, foi bom. Não, vai ser melhor ainda, porque Deus tem muito mais para nós. E agora que a gente já tem, nós começamos, nós não tínhamos nada, agora nós temos muito. Então, sim, agora a nossa fé é maior ainda, a expectativa é maior, pode ter certeza. Eu não sei se nós vamos estar aqui daqui a 25 anos para poder estar aqui compartilhando. Mas você, que é mais novo e vai estar, grava o que nós estamos te falando. Daqui a 25 anos, nós vamos fazer uma festa mais poderosa ainda, porque Deus tem muito mais para nós. Porque a única coisa que limita o poder de Deus é a nossa expectativa, a nossa fé. E hoje ela é abrangente.
Deus tem mais, e mais, e sempre mais. Então, daqui mais 25 anos, ou dos próximos anos, nós vamos experimentar coisas que nunca experimentamos, coisas boas, coisas além. Porque Deus tem um melhor para mim e para você. E vivendo 25 anos, né, aqui, eu espero e aguardo com o coração sedento de ver o continuar desse mover de Deus na igreja. Uma igreja viva, uma igreja prevalecente, que transforma vidas. E um pedido que eu sempre faço para Deus é que eu quero ver os sinais, os milagres, as maravilhas, acompanhando a minha vida primeiro, né? E que a gente seja testemunha, né? De ver morto levantando o caixão, que ainda que acho que seja algo assustador, mas de ver cego vendo, alguém na cadeira de roda, esse é um desejo do meu coração, e eu creio, né, que a gente vai continuar desfrutando desse mover de Deus, nessa igreja que Deus escolheu plantar a gente. Olha, quando nós chegamos, os nossos filhos eram criancinhas. Hoje eles são pastores. 25 anos depois, eles estão à frente da igreja. E eu espero que nos próximos 25, dependendo da quantidade de dias que Deus me der nessa terra, eu vejo os meus netos Os nossos também à frente da igreja. Para manter essa chama, esse chamado, esse legado, de ver que de geração em geração Deus está fazendo. Então 25 anos deu para ver uma geração. Mas daqui mais 25 nós vamos ver 2, 3, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ufa!